Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Quero agradecer a você que está conosco neste canal, que tem sido bênção para muitos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 1 foi intitulada A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Temos também a lição de número 2, que foi estudada e tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza divina. A lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. E estudamos também a lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. E agora falaremos sobre uma perspectiva pentecostal de missões. É uma alegria estar com você aqui e quero pedir a você que, por gentileza, compartilhe este vídeo com outros professores e alunos e assim mais pessoas tenham contato com este conteúdo que nós deixamos aqui neste canal. Dito isto, nós queremos agora agradecer ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de expor o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical para o próximo domingo, dia 29 de outubro, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos direcione naquilo que iremos falar. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, sempre começamos a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, onde temos o início da trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, disseminando a palavra do Senhor neste mundo. E temos este versículo, o versículo número 8 do 1º capítulo, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Repetindo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Com uma pequena correção que nós sugerimos, a nossa verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Repetindo, o Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Dando prosseguimento, vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 8 e versículo 14 a 18. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partindo então para o versículo 14 a 18, temos: Pedro, porém,
pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecoste. E por último, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Esses são os objetivos que os professores devem buscar alcançar a cada tópico da lição. Então, não deixe de abordar todos os tópicos da lição, ainda que de forma resumida, porque assim você estará atingindo os objetivos da lição. Continuando, então, vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: uma característica notável do movimento pentecostal, estamos nos referindo ao movimento pentecostal que iniciou nos Estados Unidos, principalmente na Rua Azusa, movimento que desencadeou o surgimento das igrejas pentecostais, dentre elas a Assembleia de Deus, da qual fazemos parte. Por isso, diz assim o nosso comentarista, desde o seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. O que o movimento pentecostal fez? Incendiou, inflamou o desejo de pregar o evangelho, o desejo de expandir a mensagem do evangelho. Não fosse assim, não teríamos nossos irmãos, fundadores das Assembleias de Deus, saindo dos Estados Unidos e vindo fazer missões no Brasil e, a partir de então, dar início à Igreja Assembleia de Deus. Estou querendo dizer que nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, é fruto da obra missionária, que foi inflamada quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos que estavam reunidos lá nos Estados Unidos, e Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam entre estes que foram inflamados pela chama pentecostal e foram impulsionados pelo Espírito Santo a pregar a palavra de Deus aqui no Brasil, assim como aconteceu no dia de Pentecoste, e os discípulos saíram pregando o evangelho por todas as partes do mundo conhecido daquela época. Continuando então, nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. O despertar para as missões, o despertar para a evangelização veio de forma vívida sobre a igreja após reacender a chama pentecostal no meio da igreja. É isso que nós vamos ver nesta lição. A importância de analisarmos missões e estudarmos missões com uma perspectiva pentecostal. E aí, vamos então entrar no primeiro tópico e ver uma perspectiva pentecostal de missões. Este é o primeiro tópico da lição. E para iniciarmos esta aula, nós precisamos primeiro entender esta palavra perspectiva. Ora, o que é uma perspectiva? Vamos então trazer para você esta tela que vem esta pergunta. O que é uma perspectiva? Esta palavra é muito comum no meio acadêmico. Esta palavra é muito utilizada, até porque ela tem múltiplos significados, como diz o nosso pequeno texto que nós trouxemos para você, podendo estar relacionado com o modo como se analisa determinada situação ou objeto. Daí, perspectiva tem relação com aspecto, com visão, com abordagem. Vamos abordar missões olhando pelo prisma do pentecostalismo. Vamos analisar missões olhando pelo aspecto pentecostal. E vamos entender que há uma estreita ligação entre missões
e pentecostalismo, missões e movimento pentecostal. Como já dissemos aqui, os movimentos pentecostais impulsionam a igreja para as missões. Continuando então, podendo estar relacionada com o modo como se analisa determinada situação ou objeto, um ponto de vista sobre uma situação específica. E aí nós temos vários tipos de perspectiva. Esta palavra é usada de várias formas. E eu trouxe uma imagem que mostra a perspectiva linear, ou seja, o efeito tridimensional de um desenho. Estamos ali com uma perspectiva, com um olhar, com um ponto de vista, com um ponto de partida através do qual eu vou fazer uma análise, eu vou ter uma visão. E é isso que vamos ver nessa lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Continuando então a nossa aula, primeiro item do primeiro tópico, somos evangélicos. O que significa ser evangélico? Aliás, isto tem sido uma preocupação nossa nos últimos dias. Cristãos que não sabem argumentar a sua fé, não sabem porque são protestantes, não sabem porque são evangélicos, não sabem o que o difere de uma seita que professa também o nome de Deus e fala do Senhor Jesus Cristo, mas professa uma fé completamente contraditória ao que a Bíblia diz. Então, primeira coisa, somos evangélicos. E, historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Nós, evangélicos, enfatizamos que a pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele tem um compromisso com Deus. Segunda coisa, a autoridade bíblica. Terceira e última coisa, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Evangélico é aquele que, resumidamente falando, tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e prega o Evangelho e anuncia a palavra do Senhor e dá um bom exemplo de crente na vizinhança, no trabalho, onde quer que pisar, ele está sempre pregando e anunciando a mensagem de salvação, porque ele recebeu a salvação e ele não consegue ficar com esta bênção tão maravilhosa consigo mesmo. Então ele procura proclamar o evangelho. Somos evangélicos. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Estes princípios, tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da Reforma Protestante. Aqui são destacadas apenas 3 ênfases da Reforma Protestante, que é a autoridade das Escrituras. Então o crente prega e anuncia o que está na Bíblia, na Palavra de Deus, a salvação pela fé e, por último, o sacerdócio universal dos crentes. Isso vem lá da Reforma Protestante, ou seja, cada cristão pode se dirigir diretamente a Deus sem necessidade de um intermediário humano. Nós temos já o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós temos também o Senhor Jesus Cristo que está à destra do Pai e intercede por nós. Não precisamos de intermediários humanos para chegar até Deus, porque podemos falar diretamente com Deus. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima ou na tela anterior com a natureza dinâmica da fé cristã. Ora, o movimento pentecostal veio impulsionar os crentes a ler mais a palavra de Deus, a pregar mais a salvação, a dar mais testemunho de crente, a se santificar ainda mais para ser um exemplo de cristão e assim ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Ou seja, o pentecostalismo vai trazer para a igreja o agir de Deus através dos dons espirituais, o agir de Deus através da profecia, através de revelações, através das línguas estranhas proferidas e interpretadas. É o Espírito Santo potencializando a igreja ainda nos nossos dias para fazer missões. Segundo item do primeiro tópico, somos pentecostais, ou seja, nós somos evangélicos e somos pentecostais.
Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Isso é importantíssimo. Nós, pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós, pentecostais, cremos que o Espírito Santo continua enchendo vidas. Alguns são cessacionistas, alguns não creem, mas nós cremos e vivemos essa experiência e não temos dúvida alguma daquilo que cremos, porque vemos, através de nossas vidas, o agir de Deus com a unção e o poder do Espírito Santo. Nas palavras do missiólogo já citado, Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos chamados últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Há relatos históricos de pessoas que falaram em línguas estranhas. Alguns foram considerados loucos, mas isso também aconteceu no dia de Pentecostes. Eles achavam que aqueles que estavam falando em línguas estavam completamente embriagados, mas ficaram surpresos com algo interessante, porque os ouvia falar na sua própria língua. E aí nós entendemos pela palavra de Deus que eles falavam em outras línguas e as pessoas que ali estavam entendiam na sua própria língua. Foi um milagre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas alguns questionam, mas é porque ali havia pessoas de várias nações. Mas nós vemos que esta experiência também aconteceu na casa de Cornélio e só havia ali Cornélio e seus vizinhos. Então, falar em outras línguas não se restringe a momentos onde há pessoas estrangeiras. Pelo contrário, Paulo disse, não proibais falar em línguas. Aquele que ora em línguas, ora bem. Eu vou deixar para você aqui um link de uma das lições que nós tratamos disso. Você pode ir lá no nosso canal e vai encontrar esta lição e assim você vai aprender, de fato, de forma clara e evidente, que o que nós vivemos hoje é, sim, a mesma experiência vivida no dia de Pentecostes. E eu deixei um asterisco no final para destacar que nós temos sinais e evidências. É claro que os sinais que aconteceram lá no dia de Pentecostes, alguns deles não se repetiram mais. O vento forte, as línguas repartidas como que de fogo. Porém, o falar em outras línguas foi se repetindo no livro de Atos dos Apóstolos e se repete até hoje quando alguém recebe a unção e o poder do Espírito Santo. Continuando então, nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Nós, pentecostais, conhecemos esta frase. Dá lugar, irmão. Dá lugar ao Espírito Santo. Ou seja, deixe que o Espírito Santo te use, deixe que o Espírito Santo te preencha, deixe que o Espírito Santo te guie, deixe que ele te inspire. Dê lugar ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Eu repito, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Nós veremos isso na vida dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, e veremos no nosso dia a dia. É importante que sejamos capacitados, cheios do Espírito Santo para realizar a obra missionária. Sinopse dessa primeira parte: além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais, nós, pentecostais, enfatizamos o quê? A presença do Espírito Santo em toda boa obra. Nós cremos que o Espírito Santo foi enviado para estar conosco e não apenas para fazer esta residência em nós, mas para atuar, para agir, para trabalhar na igreja,
Não é em vão que o livro de Atos dos Apóstolos é chamado de Atos do Espírito Santo, porque o que vemos de fato é o Espírito Santo guiando os primeiros passos da igreja em Atos dos Apóstolos. Segundo tópico da lição, a obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro item do segundo tópico, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas. E no original é martírios. Pessoas que estejam dispostas a ser mártires, morrer pela causa do Evangelho. Continuando a leitura, testemunhas até aos confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Você deve se lembrar que na primeira pregação quase 3.000 almas se converteram. Depois o livro de Atos dos Apóstolos diz que o número chegou a 5.000. E depois vemos no livro de Atos dos Apóstolos que as pessoas iam se convertendo e a igreja logo nos seus primeiros dias teve questões a resolver de cunho social, porque eram muitas pessoas que se convertiam naquele momento sob o poder e a unção do Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos e que se expandiu como um fogo que se espalha numa floresta, assim se expandiu a chama pentecostal nos primeiros dias da igreja aqui na terra. Continuando, nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Vamos ver então o que temos nesses 8 capítulos? Eu trouxe para você nesta tela Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 8. Aqui temos um resumo, um título que poderíamos dar a cada um desses capítulos. Primeiro, nós temos o que? No primeiro capítulo, a ascensão de Cristo e a escolha de Matias, que foi escolhido para estar no lugar de Judas. É importante este primeiro capítulo, porque este capítulo traz o número de irmãos que estavam ali esperando a unção do Espírito Santo. Quase 120 irmãos, assim diz o texto sagrado. E veja que interessante que é neste capítulo que vemos Cristo voltando aos céus e a igreja esperando o Pentecoste. Segundo capítulo, nós temos o quê? A descida do Espírito Santo e a primeira pregação da igreja, que foi proferida por Pedro. Você deve conhecer este texto sagrado. Terceiro capítulo, nós temos o quê? A cura do coxo da Porta Formosa, ou coxo que ficava ali na Porta Formosa. Vemos então o Espírito Santo já impulsionando os servos do Senhor a realizar milagres. E um milagre que teve repercussão nos capítulos seguintes. Então temos a cura do coxo e a segunda pregação de Pedro neste momento tão importante, quando aquele coxo entrou saltando e glorificando ao Senhor no templo, que talvez ele sempre viu apenas a parte de fora, a porta, mas agora ele adentrou, ele pôde saltar e então glorificar a Deus. E era uma prova cabal de que o Espírito Santo tinha descido sobre a igreja e eles estavam agora revestidos do poder. O quarto capítulo, os discípulos diante do Sinédrio e a união da igreja, mostra os discípulos se apresentando ao Sinédrio e termina este capítulo 4 mostrando como a igreja estava unida, em um só coração, em uma só alma. E aí vemos no início do capítulo 5 alguém que resolveu desestabilizar a união da igreja. Um casal, de fato, Ananias e Safira. Eles, então, desestabilizaram aquele momento de união, retendo uma parte da propriedade, e naquele momento o sentimento que dominava a igreja era um sentimento de doação, era um sentimento de entregar aquilo que tinham, as suas propriedades, e dividir para que todos tivessem em comum. Ananias e Safira não entenderam este momento tão particular da igreja e foram mortos no início da igreja. E é importante mostrar que o temor de Deus estava na igreja nesses dias.
Continuando, nós temos, além de Ananias e Safira, no capítulo 5, nós temos os discípulos novamente diante do Sinédrio, após milagrosamente terem saído da prisão. Prenderam os discípulos, mas o Senhor os tirou de lá de forma miraculosa, e alguém disse assim: olha, os discípulos que vocês prenderam está solto, pregando o evangelho novamente. Era Deus mostrando o seu poder naquele momento de início da igreja, mostrando que ninguém poderia deter a igreja e a pregação do evangelho. No capítulo 6 nós temos a instituição dos diáconos, e dentre eles estavam Estevão e Filipe. Estevão vai ser citado ainda no capítulo 6 e 7, e Filipe vai ser citado no capítulo 8. Esses dois que foram escolhidos para servir às mesas foram também impulsionados pelo Espírito Santo a realizar a obra missionária, a pregar o evangelho. Estevão teve um discurso mais de defesa da fé, um discurso apologético, e se tornou o primeiro mártir da igreja. É isso que vemos no capítulo 7, o discurso e a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. E por último, no capítulo 8, temos Filipe, que também estava entre os diáconos, pregando o evangelho em Samaria, já saindo de Jerusalém. Desde a lição passada temos destacado isso, porque naquele momento ele foi para um lugar, uma cidade, uma região que os judeus nem queriam pisar, pelo fato de ver os samaritanos como pecadores e contaminados, como já explicamos na lição anterior. Se você tiver mais alguma dúvida, vá na lição número 4, que nós explicamos isso com mais detalhes. E nós temos o quê? Filipe pregando também no caminho de Gaza, ou seja, neste lugar que está tendo esse conflito que nós estamos acompanhando agora. Filipe então prega para uma multidão e prega também individualmente, nos dando o exemplo de que a evangelização e missões, ela se dá de forma massificada, ou seja, para uma multidão, e também de forma individualizada. Devemos pregar como Jesus Cristo pregou individualmente no capítulo 3 e 4 de João para Nicodemos e a mulher samaritana. Então temos já nesses primeiros capítulos a importância da unção e do poder do Espírito Santo para que a igreja possa cumprir a sua missão principal, que é pregar o evangelho. Dando continuidade, segundo item do segundo tópico, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Esta foi a ordem do Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então era até que fossem revestidos. Uma vez revestidos, eles deveriam sair, deveriam ir. Aí vem Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo, que diz: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Afinal, foi Lucas quem escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode observar isto olhando as últimas palavras do Evangelho de Lucas e as primeiras palavras do livro de Atos dos Apóstolos. Continuando, o livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século ou do século I. Embora o livro de Atos dos Apóstolos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e outros servos e servas do Senhor também têm registrado no livro de Atos dos Apóstolos o seu trabalho missionário. É importante voltar aqui e dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, ele destaca de fato 2 homens como expoentes do trabalho de missões. 2 homens que são os personagens principais deste relato. Nós consideramos Pedro, que surge já no capítulo 2
com o primeiro discurso, depois no capítulo 3 é usado por Deus para curar aquele coxo. Pedro, no capítulo 4, ele se apresenta diante do Sinédrio. Então nós vemos o apóstolo Pedro, do capítulo 2 ao capítulo 10, sendo o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 13, nós temos o apóstolo Paulo, que passa então a ser o personagem principal. Então, resumidamente, de todos os relatos que temos no livro de Atos dos Apóstolos, ressalta para nós os fatos relacionados à vida do apóstolo Pedro e à vida do apóstolo Paulo, que são dois representantes importantes para a obra de missões. Pedro, muito voltado para os judeus, Paulo, voltado para os gentios. Pedro, um homem simples, um pescador. Paulo, um homem fariseu que conhecia bem a lei do Senhor. Pedro, um apóstolo que teve até certa dificuldade de escrever as suas cartas. Alguns chegam a dizer que uma das cartas alguém escreveu para ele. Paulo, o maior autor do Novo Testamento, que escreveu 13 cartas ou epístolas. Assim, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos um exemplo importante do que é a igreja. A igreja é formada por pessoas leigas, simples, mas também por pessoas que têm um conhecimento secular, como o apóstolo Paulo tinha. Isso é interessante, irmão, porque alguns chegam a dizer: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os que ele escolhe. Mas nós vemos na Bíblia Deus escolhendo pessoas capacitadas sim, como foi o apóstolo Paulo. E Paulo, ele teve a sua capacitação anterior como apenas um esterco, algo que lhe dava suporte para ele trazer a doutrina, a palavra do evangelho para as igrejas daquela época. Então, Deus escolhe Pedro, Deus escolhe Paulo, Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você. Deus tem interesse em usar a todos, indiferente da condição social, indiferente do nível cultural. O Senhor nosso Deus escolhe, prepara para que seja um instrumento nas suas mãos. Amém? Vamos dar prosseguimento. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar a um africano. Aqui a revista, mais uma vez, reforça o que falou na lição anterior sobre a pregação de Filipe ao eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Mas nós reforçamos aqui que desde o momento em que Filipe saiu de Jerusalém para Samaria, ele estava dando o seu primeiro passo transcultural. Assim nós defendemos na lição anterior e assim continuamos dizendo que quando ele saiu de Jerusalém, ele já estava saindo de um ambiente confortável, de uma cultura onde ele se achava talvez confortável, para um ambiente um pouco mais desconfortável, que era o ambiente dos samaritanos. Mas os samaritanos receberam a palavra do Senhor e logo após aquele momento, Filipe foi tirado daquele meio pentecostal e maravilhoso daquela cidade e foi falar com uma pessoa na estrada e assim aquela pessoa foi batizada e prosseguiu o seu caminho. Você conhece o texto sagrado. Deus não faz acepção de pessoas, é o terceiro item do segundo tópico. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Então Deus não faz acepção de pessoas. Foi difícil para Pedro entender isto, mas ele entendeu. Já Paulo já foi chamado. Desde o momento da sua chamada, em Atos capítulo 9, nós entendemos que ele foi chamado para pregar aos gentios. Teve um momento do seu ministério que Paulo disse: volto-me para os gentios. E assim o evangelho se expandiu de forma gloriosa entre os gentios. Deus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar a todos. A igreja primitiva entendeu isto. Era o cumprimento daquilo que o profeta Joel disse: até sobre servos e servas o Espírito Santo seria derramado, o que não acontecia no Antigo Testamento. A unção do Espírito Santo era restrita para sacerdotes, reis, profetas. Poucas pessoas receberam a unção e o poder do Espírito Santo, mas no Novo Testamento ele foi derramado sobre todos e todos então agora formam um corpo chamado Igreja do Senhor, cheios
devem estar todos da unção do Espírito Santo. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Não ficaria restrita, mas cumprir-se-ia o que o Senhor Jesus Cristo disse, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. Sinopse desta segunda parte: o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Terceiro tópico da lição: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro item do terceiro tópico: a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres. Você pode até destacar isso em sua revista, nós não destacamos aqui em negrito, mas é importante frisar estes verbos: ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Sem ele, a igreja não vai. Sem ele, a igreja não tem capacidade de pregar o evangelho em todo o mundo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Então, Jesus é o exemplo, como falamos aqui no comentário que fizemos na segunda-feira da leitura diária de segunda-feira passada. Nós falamos que Jesus, ele é o exemplo para todos os missionários. Quem quiser ser um bom missionário, aprenda com Jesus. E nós, naquele comentário, destacamos 3 motivos. Primeiro, ele é um exemplo de humildade. Segundo, ele é um exemplo de entrega total e irrestrita ao chamado divino. E, em terceiro lugar, ele é um exemplo de amor aos perdidos. Indiferente da idade, indiferente de ser judeu ou gentio, Jesus amou a todos. Então, ele é o grande exemplo de humildade, ele é o grande exemplo de entrega total e irrestrita ao chamado, e é o grande exemplo de amor e compaixão pelos perdidos. Continuemos então. Em outros momentos, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Os apóstolos, em Atos 6, versículo 1 a 4, resolveram o seguinte: olha, não é razoável que nós ministremos a palavra e sirvamos as mesas. Nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração, diz Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos entenderam que deveriam delegar essas funções para outras pessoas para se dedicarem ao ministério da palavra. Curiosamente, 2 desses que foram escolhidos como diáconos para servir à mesa, eles são citados no capítulo 7 e no capítulo 8. Estevão e Filipe. Estevão como um exemplo de um homem capaz, sábio, que soube defender a sua fé diante das terríveis acusações que lhe fizeram, acusações enganosas. E Filipe, como vocês sabem, propagando o evangelho em Samaria e também falando ao eunuco. Então o Espírito Santo trabalha na igreja mostrando para nós o que é prioritário naquele momento. Ele nos guia, ele nos orienta. Por isso a igreja deve estar sempre dependendo do Espírito e vivendo no Espírito para entender o que o Espírito diz à igreja. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Continuando, o segundo item do terceiro tópico: o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos capítulo 16, vemos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Em Atos, no capítulo 16, versículo 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor, já que ainda não lemos nenhum texto e é comum nós lermos a Bíblia durante a nossa exposição.
Atos capítulo 16, versículo 4 a 7, diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então, o Espírito Santo atuava na igreja, capacitando, mas também impedindo, guiando. Vá para cá, não vá para cá, esse não é o caminho, não vai para a Ásia agora. Paulo, ainda não é o momento. Mais tarde, Paulo esteve na Ásia, mas naquele momento não deveria ir, porque o Espírito Santo o impediu. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Nós, ministradores da palavra de Deus, precisamos entender o que o Espírito está orientando, o que o Espírito quer. Você pega a palavra de Deus para pregar e você precisa orar ao Senhor e dizer: Senhor, que o teu Espírito me dirija naquilo que eu vou pregar. Isso é importantíssimo. Não devemos ter sermões enlatados, aqueles sermões que está ali já todo certinho e eu só prego aquele sermão porque eu gosto desse sermão, e assim a pessoa vai pregando aquele sermão sempre repetidamente e não consegue entender que o Espírito Santo ele precisa estar nesse sermão, ele precisa guiar você na sua fala, no seu ensino, e assim o Espírito Santo fala de acordo com a sua vontade através da sua pregação e do seu ensino. Continuando, não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ser chamado de Atos do Espírito Santo. E outros chegam a dizer Atos da Igreja, mas Atos do Espírito Santo é o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Quer ter um ministério próspero, meu querido irmão? Comece na unção e na experiência espiritual, e assim o Espírito vai te guiar no seu trabalho. Terceiro e último item, o terceiro e último tópico da lição: Deus age por meio do Espírito Santo. Aqui é citado um livro, Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto, onde ele descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores, como já falamos anteriormente. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, aquele que não tem nenhuma relação com os seus adoradores, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Nós sempre dizemos, nós pentecostais, o Senhor está presente, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está presente nesse culto, porque sim, nós cremos na presença do Espírito Santo em nossas reuniões, e não apenas para nos fazer mais alegres, falar em línguas estranhas, mas para nos impulsionar a evangelizar e ganhar almas para Cristo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Quer uma igreja que evangelize com ousadia, tenha uma igreja pentecostal de fato, uma igreja que ore, que clame, que receba a unção do Espírito Santo, e assim será impulsionada pelo Espírito a fazer a obra missionária. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Amém? Vamos então à sinopse dessa parte. Para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas: o poder
do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como, faça uma correção pequena na sua conclusão na revista, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Vivamos, pois, sob a unção e a graça do Espírito Santo. Eu convido você para a próxima lição. Não perca a 6ª lição do 4º trimestre de 2023, na qual estudaremos sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Esta tríplice atividade da igreja que faz com que a obra missionária não sofra solução de continuidade, ou seja, não pare. Precisamos orar, contribuir e, de fato, fazer missões. Enviar missionários, orar por eles, sustentá-los e, assim, o evangelho se expande por todo o mundo. Eu agradeço a você que esteve conosco até aqui e peço que você compartilhe esta aula, meu querido irmão e irmã. Receba o nosso abraço e, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na próxima lição com a 6ª lição deste trimestre, que tem sido uma bênção para todos nós. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.